Olá, pessoal. Olha eu de novo aqui, sempre com o intuito de preparar vocês adequadamente para essa viagem e para a gente ganhar tempo lá em Guaraqueçaba, para aproveitar o máximo possível. Eu resolvi gravar aqui uma apresentação sobre o meu projeto de aves, para vocês entenderem o que a gente tem feito, o que a gente pretende fazer. É uma apresentação mais detalhada, mas ainda não tem resultados robustos, né? Mas tem a perspectiva do que a gente pretende com esse trabalho, tá bom? Então espero que vocês consigam assistir. Quaisquer dúvidas podem tirar comigo antes ou durante a viagem, beleza? Vou começar a apresentação aqui então. Bom, muito bem. Eu vou inicialmente fazer uma apresentação mais acadêmica minha, né? Para vocês me conhecerem. Eu sou Magela, né? Sou professor titular do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, no campus Barbacena, onde a gente tem o curso de pós-graduação em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas, que eu criei, né? Eu também criei no Instituto o Laboratório de Biologia da Conservação, que é um laboratório que subsidia as minhas pesquisas com fauna e biologia da conservação, e a gente tem o grupo de pesquisa em áreas protegidas, que é um grupo que eu lidero, formado por pesquisadores de vários estados, vários países, e que se dedicam a trabalhar a questão das áreas protegidas, né? No Brasil e também na América Latina. Deixa eu só acender uma luz aqui para melhorar. É, bom, essa é a minha atividade profissional, né? Onde eu tenho meu salário, minha- minhas atividades profissionais, mas eu atuo também voluntariamente no Grupo Brasil Verde, que é a ONG que eu ajudei a criar lá em 1995, né? Atuo também na União Internacional para a Conservação da Natureza, que é a maior organização internacional de conservação da natureza do mundo, né? A IUCN ela tem várias comissões, eu faço parte de uma das comissões, que é a Comissão Mundial de Áreas Protegidas, que é um grupo de pessoas no mundo inteiro que avaliam e acompanham o status das áreas protegidas no mundo, são parques, reservas, etc. E a IUCN também tem grupos de especialistas em várias áreas. Eu faço parte de um dos grupos de especialistas da IUCN, que é especialistas na lista verde. A lista verde é uma espécie de selo de qualidade que a IUCN dá para aquelas áreas que são consideradas modelos no mundo. E o grupo de especialistas avalia essas áreas e recomenda ou não a, a emissão desse selo. Inclusive, eu estou indo para Foz do Iguaçu amanhã para fazer esse trabalho. O Parque Nacional de Foz do Iguaçu está pleiteando receber essa lista, esse selo, né? Então, nós vamos passar uma semana lá avaliando se o parque cumpre as exigências mínimas para recebê-lo, né? E mais recentemente, eu criei, junto com um grande ambientalista brasileiro, Cláudio Maretti, o que a gente está chamando de Aliança das Ciências pelas Áreas Protegidas, cujo objetivo é aproximar a ciência dos desafios de gestão dessas áreas que nós vamos visitar aí. Bom, essa minha apresentação eu intitulei Onde Pousam os Guarás, a Frágil Relação entre Conservação e Desenvolvimento. Vocês vão entender por quê, né? Muito bem. A primeira questão, né, eu acho que eu já falei isso para vocês, muita gente me pergunta por que eu vou estudar em Guaraqueçaba.
né? Por que que a minha principal pesquisa é lá? Afinal de contas, eu estou a 1.290 quilômetros da minha área de trabalho, né, do Instituto Federal onde eu trabalho. Mas Guaraqueçaba, ela me deu a oportunidade de mergulhar fundo naquelas quatro questões que eu já disse para vocês, né? Às quais eu venho me dedicando a vida inteira, que é o que é biodiversidade, por que afetamos o tempo inteiro, por que que é importante preservá-la e principalmente como nós fazemos isso, né? E a experiência do campo, né, tem permitido a gente conhecer os desafios da natureza, né? Já citei também o Buffon para vocês, citá-lo novamente, né? A natureza é racional e revelará seus segredos àqueles que aprenderem a ler e entender sua linguagem. Bom, é bom lembrar que eu sou de uma geração dos grandes documentários de natureza, né? Acho que talvez alguns de vocês também sejam. Devem se lembrar aí dos documentários da National Geographic, do Jacques Cousteau e de tantos outros, né? Do David Attenborough, pessoas que apresentaram o mundo natural para a gente, né? E eu, então, fiquei fã de muitas dessas pessoas. Eu, eu sempre digo que muitos dos meus professores eu nunca sequer os conheci, mas acompanhei e aprendi muito com eles. Eu aqui rendo as minhas homenagens ao professor Pan Wensch, que dedicou a sua vida ao estudo de várias espécies, mas principalmente dos pandas na China, e que me impressiona muito não só pela capacidade dele produzir conhecimento em campo, mas também pela dedicação quase que diária à conservação dessas espécies e também a dedicação aos programas de educação ambiental. E ele continua ativo até hoje, com mais de 90 anos, né? Então, uma figura muito importante. E aí eu queria, enquanto estudante de biologia, também viver isso, né? Eu brincava que eu queria ter o meu panda. E foi aí, então, que eu conheci a região de Guaraqueçaba, em julho de 1998. Também disse isso para vocês já, com contato com essa cachoeira, Cachoeira Salto Morato, que me fez, que me despertou para o fato de que eu podia dedicar minha vida a estudar essa região do Brasil, que é uma região de grandes desafios, de grande beleza cênica, né, mas de grandes desafios. Nós estamos falando aqui do último grande remanescente de Mata Atlântica. Vocês podem olhar aqui, né, nessa mancha, grande mancha verde, a gente vai estar por aqui, né? Vejo que toda essa área vermelha e verde era Mata Atlântica original. Basicamente, o que restou é esse contínuo de floresta aqui entre o sul do Rio de Janeiro e Santa Catarina, né? Se a gente der um zoom, a gente vai ver um conjunto de unidades de conservação que foram responsáveis por manter essa área. E aqui está a APA de Guaraqueçaba, onde nós vamos passar nossa semana juntos, fazendo as observações, né? O estado do Paraná foi um estado muito degradado, né? Reparem que restou apenas o Parque Nacional de Foz do Iguaçu e exatamente o litoral. O Parque Nacional de Foz do Iguaçu é um dos parques mais antigos do Brasil, foi criado em 1939, então ele é claramente uma barreira ao desmatamento dessa região. E aqui, muito por conta do isolamento da área, pela própria proteção da Serra do Mar, né? Então, essa é a região que nós vamos passar a semana, né? O município de Guaraqueçaba, com toda a sua riqueza. Guaraqueçaba é uma das ocupações mais antigas do Brasil, né? Já temos registros do século XVI de ocupação na região, mas em 1938 ela foi considerada distrito de Paranaguá. E só em 1947 ela se transforma num município autônomo com três distritos: Guaraqueçaba, Ararapira e Serra Negra. A Guaraqueçaba, na verdade, o nome seria Pouso do Guará,
Só que Guará, muita gente, e aí é uma curiosidade para vocês, né? Muita gente associa Guará a vermelho, mas não, Guará, na língua tupi, significa ave, e mais especificamente garças, né? Então, por isso que alguém de vez em quando fala assim, Guará vermelho, não é uma redundância, porque é uma garça vermelha. Mas eu tenho a impressão de que, pelo fato dos guarás chamarem muita atenção na paisagem, o guará acabou ficando associado a esse bicho, né? Ao vermelho mesmo. Tanto é que existe uma lenda, né? Que o lobo-guará chama lobo-guará porque a pele é avermelhada. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. A etimologia da palavra é completamente diferente. O fato é que os guarás eram muito abundantes na região, uma região muito rica em paisagens, diferentes paisagens, mas também rica em fauna e flora, com espécies endêmicas raríssimas, como o mico-leão da cara preta, que só foi conhecido para a ciência na década de 90 do século passado. E essa região se manteve protegida e preservada porque nós tivemos muitas ações de preservação a partir da década de 80. Na verdade, a gente tem dois componentes importantes aqui. O primeiro, o próprio isolamento da área, já que essa área, até a década de 70, só podia ser acessado pelo mar, e ainda tinha a Serra do Mar aqui protegendo ela do Planalto, né? Demorou-se muito tempo para chegar do Planalto até o litoral nessa região. Mas também na década de 80, um grande esforço de criação de áreas protegidas, que são áreas que restringem o uso econômico na região. Então, as primeiras áreas protegidas foram as estações, a Estação Ecológica de Guaraqueçaba, que compõe toda a área de mangue da região. Depois veio o Parque Nacional do Superagui. Depois vieram a APA de Guaraqueçaba, abraçando tudo isso. Depois apareceram reservas particulares, como Salto Morato, Cebuí, outras reservas da SPVS, né, que é uma ONG de lá, a reserva que agora tem o nome fantasia Papagaio da Cara Roxa e Guaricana, e mais recentemente uma reserva biológica bem grande nessa região. E isso fez com que, embora Guaraqueçaba seja um município muito grande, de 280 mil hectares, tem uma baixa concentração populacional, concentrada nessa bolinha aqui, que é o centro urbano de Guaraqueçaba. Então, veja, Guaraqueçaba tem em torno de 7 mil moradores, muito espalhados por comunidades muito pequenininhas, cada pontinho desse é uma comunidade, né, o que seria um bairro nosso, e mais da metade desses moradores estão concentrados aqui no núcleo urbano de Guaraqueçaba, né? Então, é uma baixa densidade populacional, com uma única estrada de acesso que vai até o município de Guaraqueçaba, e com uma diversidade cultural muito grande, como povos quilombolas aqui nessa região do Rio Verde e Batuva, comunidades indígenas aqui na região de Poruquara, na terra indígena do Cerco Grande, e aqui também tem uma outra comunidade indígena, na Revi Bom Jesus, várias comunidades de pescadores artesanais, né? E muitos também vivendo da pequena agricultura, da agricultura de subsistência, embora a gente também tenha grandes fazendas de palmeira real e banana, que são as produções mais fortes da região. Algumas dessas áreas são muito isoladas, né? Não tem energia elétrica, o acesso é extremamente limitado. Essa é uma região, por exemplo, uma comunidade de caçadores, pessoas que ainda vivem da caça de subsistência. Elas estão no meio da floresta, né? Então, para chegar nessa região, a gente navega mais de uma hora de barco e depois ainda tem que andar 40 minutos floresta dentro.
para chegar, né, nessa comunidade, que é chamada Comunidade do Varadouro, que não tem energia elétrica, não tem mercado, não tem nada disso, então as pessoas vivem da caça de subsistência. Vocês estão vendo aqui um mecanismo de defumação da carne, na ausência de energia, né, uma forma de manter a carne da caça sem estragar, né? É uma comunidade muito isolada, né, que eventualmente, de vez em quando, a gente tem a oportunidade de visitar. Mas o nosso contato maior acaba sendo com as comunidades de pescadores, né, que estão na beira da Bahia, são muitas comunidades, né, vivendo em pequenos agrupamentos, né, alguns com apenas duas ou três famílias, ou às vezes uma família só, outros com um número maior de pessoas, mas sempre com populações muito pequenas, né? A gente vai conhecer alguma dessas áreas. Bom, para vocês terem uma ideia de como a área é preservada, vejam, aqui a gente tem, até esse ponto, é asfalto, daqui em diante a gente pega a estrada de chão e vai até a cidade de Guaraqueçaba, estrada de chão muito ruim. Mais ou menos no meio é Tagaçaba, onde a gente vai almoçar no domingo na Palhoça do Marinho, né? Percebam que é uma região pouco desmatada, quer dizer, mais de 90% ainda está preservada. Se a gente tirar a estrada, vocês conseguem ver, né, o desenho da estrada, mesmo sem o desenho, sem a linha preta, o que mostra como uma estrada impacta, de fato, o local, né, já que é na beira da estrada que vão ocorrer os assentamentos, os desmatamentos, etc. Né? Bom, esse isolamento todo gera um ambiente também de muita desconfiança e de muito conflito, né? Porque, embora a gente tenha um ambiente extremamente preservado, bonito, né, protegido, é uma área, uma região muito pobre economicamente, né, cheia de grandes limitações. E o custo dessa proteção, historicamente, foi feito a partir de uma forte fiscalização e uma forte repressão dos órgãos de governo, principalmente a polícia, sobre os moradores locais. Bom, isso gera, então, um cenário de conflito muito forte estabelecido, né? Essa placa aqui ela é muito emblemática, né? Vejo que mesmo dentro de um parque nacional, que é uma área gerida pelo governo federal, as comunidades se rebelaram, né? Veja aí, ó, não é permitida a entrada do IBAMA, do ICMBio, sem autorização da Associação dos Moradores, não insistam, obrigado. Então, a gente tem um cenário de muito conflito que vem amenizando ao longo dos anos, né? Mas que ainda é muito forte. Mas muito forte também mantido por interesses econômicos, porque, embora a maior parte da comunidade seja muito pobre, a gente tem pelo menos duas famílias dominando esse núcleo populacional, se alternando em governos, em forte cenário de corrupção, né? Nós temos casos já de que prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara foram presos numa mesma legislatura, né? Então, é um ambiente de forte corrupção, e que se beneficia da manutenção dessa pobreza e desse discurso equivocado de que a pobreza é resultado do não desenvolvimento econômico por causa da conservação da natureza. Mas, na verdade, o que a gente tem é um cenário de melhoria nos últimos anos, né? Muito graças aos programas sociais do governo federal. É importante destacar, né? Muita gente é contra ou não entende as bolsas, né? Bolsa Família e tal. Pode ser até que precise de ajuste esses programas, mas para municípios como Guaraqueçaba, isso faz toda a diferença, né? Então, vejo que vem melhorando a situação do índice de desenvolvimento humano, mas mesmo assim, Guaraqueçaba está entre as três piores do Paraná e entre as 1.000 piores do Brasil, né?
e só melhorou exatamente nos índices de educação e saúde. Eu quero destacar aqui o programa Mais Médicos, é, que teve um forte apoio de Cuba, né, com os médicos cubanos, fizeram uma diferença brutal na vida dessas populações. Eu acompanho, eu estava lá e eu vi como esses médicos cubanos foram importantes para a melhoria da qualidade de vida dessas populações. Lamentavelmente, o programa enfraqueceu, né? Mas, embora tenha melhoria na área de saúde e educação, não há possibilidade de emprego, né? Não há indústrias, mais de 80% da população é dependente da prefeitura para sobreviver. Isso traz isso acaba fortalecendo esse esquema de corrupção, né? Então é um cenário rico em biodiversidade, rico em cultura, rico em desafios e que detém uma das espécies mais raras do mundo, o mico-leão da cara preta, está aí entre os 25 primatas mais raros do mundo, cerca de 400 indivíduos. Não sei se a gente vai conseguir ver, mas se a gente conseguir observar esse bicho, considerem um ganho na loteria, né? É uma sensação incrível, né? Porque fotografar um dos bichos mais raros da natureza não é qualquer coisa. Nós tivemos a oportunidade, ao longo desses 25 anos, de encontrá-los por duas ou três vezes apenas, às vezes em grupos, e os micos, como eles são muito brincalhões, a gente se divertiu bastante com a presença deles. Mas esse é o plus, né? Tomara que a gente consiga, mas vocês vão ter a chance de ver uma diversidade muito grande de golfinhos, por exemplo, né? Ou um número muito grande de golfinhos da espécie Sotalia guianensis, o boto cinza. Esse tipo de comportamento de pular é muito raro, mas pode acontecer, mas eles não são golfinhos que pulam, que saltam. Normalmente saltam, esse comportamento é só quando fogem de predador, eventuais predadores ou em ambientes muito secos, né? Mas não há tradicionalmente esse comportamento. Mas a grande estrela da nossa expedição, sem dúvida, são os guarás, né? Como eu disse, Guaraqueçaba significa pouso do Guará, só que os guarás ficaram extintos de Guaraqueçaba por cerca de 40 anos. Então, vejam o impacto disso, né? Foram gerações e gerações de moradores de Guaraqueçaba que nunca tinham visto o Guará, não tinham qualquer conexão com o nome do município, né? Não entendiam um pouco isso. E aí, numa das expedições, em 2011, a gente fez essa primeira foto. Foi até muito curioso, porque a distância, a gente demorou a perceber que esses pontinhos vermelhos aqui eram aves, né? Parecia uma planta, uma flor, mas quando a gente se aproximou, nós registramos, e foi uma cena muito emocionante, né? Registrar os guarás de novo em Guaraqueçaba, depois de 40 anos. Bom, o que que aconteceu com os guarás? Né? Os guarás eles eram comuns em todo o litoral brasileiro e eles foram se extinguindo no litoral brasileiro. Por quê? Eles já eram exaustivamente caçados por povos indígenas antes dos europeus chegarem. A gente tem até o caso emblemático daquele manto de guarás que estava na Europa e que agora foi devolvido ao governo brasileiro, está lá no Museu de História Natural, no Rio de Janeiro, no Museu Nacional. E os próprios europeus matavam muitos guarás para usar a pena para produzir roupa para a realeza, né? O fato é que os guarás foram desaparecendo, mas sempre existiu uma grande população de guarás no norte do Brasil e em outros países aqui, como Guiana, enfim, né? Agora, como os guarás retornaram ao sul do Brasil? Essa é a história que a gente está acompanhando, né? Então, o que que aconteceu na verdade?
No final da década de 50, início da década de 60, havia um médico em São Paulo que ele era um colecionador de aves, um médico muito rico, colecionava aves, dentre eles ele tinha vários casais de guarás. Esse médico morreu e os filhos resolveram acabar com esse mini zoológico dele. Então eles deram os bichos para alguns zoológicos e resolveram, olha que coisa impressionante isso, soltar os guarás nos mangues de Cubatão. E aí, pessoal, a natureza deu talvez um dos melhores exemplos de resiliência que a gente pode ter, né? Não sei se vocês lembram, Cubatão, nas décadas de 70 e 80, era considerado o lugar mais poluído do mundo. Havia, por exemplo, suspeitas de que, por causa da poluição, crianças estavam nascendo sem cérebro na região de Cubatão. Mas o mangue de Cubatão acabou abrigando 18 casais que foram soltos ali na década de 60, né? E, curiosamente, esses 18 casais começaram a se multiplicar. E a gente tem certeza porque um biólogo começou a monitorar esses casais em Cubatão. Então, em 1967 eram 18 casais, e 10 anos depois já eram 82 indivíduos, em 94, 385 indivíduos, em 96, 505, até que essa população se estabelece em torno de 500 indivíduos. E aí, o que provavelmente aconteceu? Quando o ambiente está saturado e esses animais começam a se reproduzir, eles naturalmente vão procurar outros locais para ocupar, né? E aí começa o processo migratório de guarás. Eu acredito que tanto para o norte quanto para o sul, né? Não faz sentido os guarás virem só para o norte, né? Eles devem ter ido para o sul também, para a região do Rio de Janeiro. Só que, se vocês olharem essa imagem, olha a grande diferença que existe entre o sul, perdão, entre o norte de São Paulo e o sul de São Paulo. Veja, aqui os guarás encontraram um grande ambiente ainda protegido e preservado, e eles são espécies muito especialistas para ocuparem. Provavelmente os guarás que vieram para cá não acharam esse ambiente e acabaram morrendo ou retornando, né? Por causa disso, nós vamos ter uma colonização no sul do Brasil, que começa em 2011 e hoje já chegou ao sul de Santa Catarina. Ou seja, os guarás, em pouco mais de 15 anos, né, recolonizaram o ambiente que eles ficaram fora há 40 anos. Isso é uma história linda, né? Magnífica, que vocês vão conseguir viver um pouquinho desse, dessa experiência, né? E aí eu percebi que eu tinha descoberto o meu panda. Eu descobri que eu podia dedicar a minha vida entendendo e estudando esse retorno dos guarás à região de Guaraqueçaba. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer em 2013. Estabeleci um projeto, que é um projeto de vida, que tem financiamento próprio, com raras exceções, tem um ou outro financiamento, basicamente para apoio a estudante, mas que eu quero completar 20 anos de dados, de acompanhamento de dados, para eu entender o impacto dessa volta do Guará, tanto sobre a biodiversidade quanto na sociedade e na economia local, né? Então, em 2013, a gente estabeleceu o projeto de distribuição espacial temporal, espaço temporal de aves no estuário de Guaraqueçaba, que eu pretendo levar até 2033. Agora, a gente está finalizando os dados dos 10 primeiros anos, né? Mas ainda não publicamos. Publicamos apenas pequenos relatos sobre isso e vamos publicar alguns bons artigos nos próximos meses aí, com a análise dos 10 primeiros anos, né? Na verdade, dos 11 primeiros anos, né? Então,
Esse estudo ele é uma análise da biodiversidade de aves aquáticas nesse complexo estuarino, né? Mostrando então uma conexão entre a história e a ciência local e como se dá essa dinâmica do estuário. É importante dizer que nós estamos falando de um dos maiores estuários do mundo, na verdade, o terceiro maior estuário do mundo, o chamado Complexo Estuarino de Paranaguá. Ele abrange 612 quilômetros quadrados e engloba as baías de Paranaguá, Antonina, Laranjeiras e Pinheiros. Ele é reconhecido globalmente como um sítio do Patrimônio Mundial da Unesco e um sítio Ramsar, que são áreas úmidas reconhecidas também pela Unesco. Abriga uma porção contínua de Mata Atlântica remanescente, no mosaico de manguezais, marismas e planícies costeiras, e é uma das regiões costeiras menos impactadas do Brasil, por isso suporta uma grande biodiversidade. Né? E aí eu quero destacar uma coisa para vocês. Olha, eu não sou um ornitólogo, eu não sou um observador de aves, eu sou um biólogo conservacionista. E os biólogos conservacionistas, eles estudam estratégias de conservação da natureza, mas muitas vezes, para a gente avaliar esse status de conservação, a gente se baseia em indicadores, né? E nesse caso, as aves do estuário são os meus indicadores, né? Eu já fiz estudos com vespas, com onça, com lobo, com borboleta, e tenho feito esse estudo de longo prazo com as aves. Então, o objetivo geral do meu trabalho é mostrar a importância da conservação das grandes áreas para a preservação de comunidades de aves úmidas, de zonas úmidas. Nós começamos o trabalho com essas 6 espécies apenas: o guará, o colereiro, a garça moura, a garça grande, branca grande, a garça branca pequena e a garça azul. E o objetivo inicial, o objetivo do trabalho ainda é esse, né? Mostrar a distribuição espacial de aves de zonas úmidas no estuário de Guaraqueçaba, elaborar mapas temáticos e obter dados referentes à conservação dessa área. Bom, como o ator principal dessa história é o Guará, por que que ele é o principal? Porque ele ficou fora há 40 anos. Então, quando o Guará volta, a gente queria identificar qual a influência dele na estrutura desse estuário. Porque imagina o seguinte: quando uma espécie desaparece ou sai do local, aquela área ocupada por ela não fica vazia. Ou outra espécie vem ocupar, ou alguém expande a sua colocação, né? A sua distribuição. E a presença ou ausência de uma espécie afeta outras, seja positivamente, seja negativamente. Isso é um ponto importante, né? Então, a gente resolveu avaliar vários, e como eu sou um ecólogo, né? A gente trabalha com dados físico-químicos, né? Então, a gente avalia o efeito da temperatura, da velocidade do vento, do coeficiente de maré, da precipitação, da umidade, da radiação e da própria presença do guará sobre as populações. E aqui são as hipóteses que a gente tem, né? A gente imaginava, por exemplo, que a volta do guará poderia ter um efeito negativo em outras espécies. O que eu quero já adiantar para você não aconteceu, né? Aliás, pelo menos para uma espécie, a volta do guará teve um efeito positivo. Olha que curioso isso, né? O guará voltou e as espécies aumentaram em termos populacionais. Isso foi muito interessante, né? Agora, por que esse estudo, esse investimento todo? Olha, a gente está falando de zona úmida, né? Então a gente define zona úmida como toda a extensão de pântanos, charcos e turfas ou superfícies cobertas de água, de regime natural ou artificial, permanentes ou temporárias, contendo água parada ou corrente, doce, salobre ou salgada. São áreas marinhas com profundidade de até 6 metros em situação de maré baixa, e regiões ribeirinhas ou costeiras adjacentes, como ilhas ou extensões de áreas marinhas. Esse conceito é da Convenção de Ramsar,
A comissão de Ramsar é uma cidade do Irã ou do Iraque? Eu acho que é do Iraque, desculpa. Onde foi realizada a COP8 em 2002 e foi assinada essa convenção. E por que essas áreas são importantes para serem reconhecidas mundialmente? Porque fornecem serviços ecológicos fundamentais para as espécies de fauna, flora e para o bem-estar das populações humanas, regulam o regime hídrico de vastas regiões, funcionando como fonte de biodiversidade em todos os níveis e cumprindo ainda o papel relevante de caráter econômico, cultural e recreativo. Especificamente os estuários protegem o continente das intempéries do oceano, principalmente de impactos como o El Ninho, que a gente está para viver aí, são berçários para para a reprodução de espécies, são áreas de forrageio, são pontos de parada e descanso para aves migratórias, tem muita vulnerabilidade às ações antrópicas, né? E as variáveis ambientais, como período de duração de marés, afetam a variação da disponibilidade de nutrientes bentônicos, né? O que dá toda essa característica, uma dinâmica ocupacional e uma oferta de alimentos muito alta para as espécies que ali vivem. Então, a gente está falando de um ambiente de muita riqueza em todos os grupos de fauna típicos dos estuários. E por que a gente resolveu estudar as aves, né, e não os golfinhos, por exemplo? Ora, obviamente o guará é o grande responsável por isso, mas aves têm algumas possibilidades, né? Que vocês gostam de fotografar aves, porque aves, algumas espécies podem ser bem indicadoras de qualidade ambiental, ou seja, a simples presença da espécie mostra para a gente que o ambiente está protegido e preservado, né? Permite compreender a dinâmica de comunidades, permite subsidiar a avaliação de impactos ambientais por interações ecológicas ou influência antrópica que a gente está fazendo, e são espécies conspícuas de fácil observação, né? Então, com um bom treinamento, é possível identificar as aves com uma certa facilidade, embora hajam exceções. Como eu disse para vocês, a gente começou estudando essas 6 espécies, né? Os guarás, que têm uma transformação ao longo da vida, né? Os guarás nascem pretos e vão se transformando graças à influência da alimentação, aqui já adolescentes, até se transformarem em adultos com uma coloração muito vermelha, né? Formando bandos muito interessantes, bandos com adultos e filhotes. A gente deve ver essa cena com bastante frequência, já que os filhotes agora estão ocupando com os adultos, esse período é o período que os filhotes estão ocupando com os adultos o estuário. O fato deles nascerem pretos é uma proteção contra a predação, né? Vejam que quando eles estão forrageando no mangue, aqui você só vê filhotes, né? Eles estão bem camuflados, né? O que diminui a chance de predação, principalmente por gaviões, né? E mesmo quando eles estão com os pais, né? Veja que os pais ficam mais isolados, mais para o interior do mangue ou mais para o outro lado, para que os filhotes se camuflem mais no ambiente, né? Também a gente começou acompanhando diretamente os coleireiros, né? Uma espécie bem característica. A gente imaginava que os coleireiros seriam a espécie mais impactada pela volta do guará. Por quê? Porque, do ponto de vista evolutivo, o coleireiro é a espécie mais próxima do guará. Então, pelo menos na teoria, se alguma espécie fosse impactada mais negativamente, deveria ser o coleireiro, que os dados não têm demonstrado isso, demonstraram no início, sim, nos primeiros trabalhos que a gente publicou, mas hoje parece que já se ajustaram de uma forma bem curiosa, né? Então, é um local de ocorrência desse grupo também, que migra frequentemente para a região, né? A gente não vê coleireiros em grandes bandos, né? Mas normalmente é possível observá-los. Também as garças reais, né? A garça moura,
um bicho muito grande, territorialista, tem uma ocupação bem generalista no estuário. São aves com mais de cerca de 1 metro de altura, cinza, branca, né? E as outras garças, brancas, azuis. Só que como a gente estava ali no estuário, a gente então começou a perceber que era possível registrar todas as aves que a gente observava, né? Então, logo depois, ainda em 2013, a gente começou a registrar também os gaviões, os urubus, né? Hoje a gente já tem um registro de 5 espécies de gaviões diferentes, dentre eles o gavião caranguejeiro, que é muito raro de ser fotografado, né? Algumas espécies migratórias, como o piru-piru, o talhamar, né? E outras, outras espécies desses grupos aí, né? Os caradrios, por exemplo. Os maçaricos também são migratórios e a gente vai ter a chance de observar. As gaivotas, né, diferentes grupos, tipos. Há 3 espécies diferentes de martim pescador. As saracuras, né, pelo menos 2 espécies de saracuras. Eventualmente, a gente pode observar, embora ele não seja uma espécie de estuário, mas como há uma interface muito grande com a floresta, eventualmente a gente observa a gralha azul, né? Que é uma espécie bem típica do Paraná, as garças como um todo, né? Vários tipos de garças, e tá aí algumas espécies mais recém-registradas, como o tapicuru, né? E outras mais comuns. Também a gente tem os patos selvagens, as fragatas e os albatrozes, né? São bichos que a gente vai ver com muita frequência. Bom, como é que é feito o trabalho, né? Então, basicamente, o trabalho é feito a barco, né? A gente usa esse tipo de barco aí que a gente chama de voadeira, com barqueiros muito experientes. Então, a gente estabeleceu transectos, que são linhas pelo estuário. Então, cada dia a gente vai circular numa área diferente do estuário, e a gente vai numa velocidade constante. Temos 4 ou 5 transectos para cada expedição, né? Durante esses transectos, alguns podem durar 1 hora, outros 2 horas, depende, né? Os dados são coletados, tabulados, feitos registro de foto e vídeo, e depois a gente pega todo esse material e transforma em mapas de distribuição usando softwares especializados para isso, né? Então, de 2013 a 2023, nós já coletamos milhares de observações, né? Trabalhos desse tipo são muito raros no Brasil, exatamente porque a gente não tem costume de financiar projetos longos, então a minha, como é um projeto de vida, né? Eu, como eu disse, eu financio e agora com a ajuda de vocês, o dinheiro que vocês estão pagando, né, ajuda a financiar essa pesquisa. Isso para a gente é muito importante, e tem sido uma forma então da gente manter a pesquisa até 2030, 33, né? Bom, o nosso trabalho ele é feito muito a partir das condições ambientais, né? Então, toda a nossa saída é calculada a partir das tábuas de maré. Isso aqui que vocês estão vendo é uma tábua de maré, ou seja, aqui é onde a maré está mais alta e aqui é onde a maré está mais baixa. Isso vai mudando dia a dia, mês a mês, né? O coeficiente de maré, que é a distância entre o ponto máximo e o mínimo, também varia, às vezes é muito amplo, às vezes é curto, e a gente não pode sair para o trabalho nem com a maré muito alta, nem com a maré muito baixa. Se a maré estiver muito alta, a gente não vê os bichos,
porque eles estão escondidos no mangue. Se a maré estiver muito baixa, a gente não consegue navegar em alguns pontos do estuário. Então, o que, que normalmente a gente faz? A gente sai com a maré descendo ou subindo e volta também com ela descendo ou subindo. Então, vai ter dias que a gente vai sair às 8 da manhã, tem dias que a gente pode sair às 7, tem dias que a gente pode sair do meio-dia, enfim. Depende exatamente do transecto que a gente vai fazer e da disponibilidade de maré. Isso é muito reguladinho, a tecnologia não nos deixa falhar nesse sentido. Então, o coeficiente de maré é muito importante, porque, na verdade, o mínimo aqui é um dado importante, porque às vezes esse mínimo é 1 metro, às vezes ele está abaixo do zero. Então, quanto mais baixo esse valor, mais difícil de navegar. Então, a gente tem que acompanhar realmente isso dia a dia. Aqui, por exemplo, outro exemplo, olha, de como o coeficiente ficou curto, né? Isso limita um pouco o nosso deslocamento pelo estuário. A gente também faz todo um levantamento de dados climáticos, né? Eu destaco aqui o vento, que é muito importante. Quando a gente fala em vento, não é a velocidade, ela é importante, mas não é o ponto mais sério. O ponto mais sério é quando a gente tem a direção norte, ventos norte é que são os mais perigosos, né? Então a gente evita sair quando tem vento norte. A temperatura varia bastante, né? A umidade sempre muito alta na região, raramente a gente tem umidade abaixo de 60 na região, a boa parte do ano a umidade beira 100, né? Isso é um aspecto bem diferente, né? Vocês vão perceber isso principalmente na floresta. E a visibilidade também é um ponto importante. Por quê? Porque o estuário é um grande labirinto, e os barqueiros, eles seguiam pelos acidentes geográficos. Quando a gente está nublado, a gente costuma ficar meio que perdido no estuário. Claro que a gente tem o GPS hoje que nos ajuda, né? Mas os barqueiros são bem resistentes ao uso do GPS, mas é só uma questão temporal, né? Quando a visibilidade abre, a gente navega com tranquilidade. Mas a visibilidade é uma observação importante também, até para a gente não se perder, mas também para a gente observar os animais, né? Então, a gente pega esses dados climáticos de várias fontes, né, para a gente ter uma segurança e estar preparado, inclusive, para possíveis mudanças que ocorrem durante a saída. A gente pode sair com sol e, de repente, chover, ou sair com chuva e abrir um sol. Então, a gente tenta acompanhar tudo isso com muito cuidado, a gente vai sempre formar vocês. Um ponto-chave que eu venho destacando é a radiação ultravioleta, né? Como a gente vai ficar muito tempo no barco, a gente pode ter, mesmo em dias nublados, cenários com radiação muito alta. Então, sempre o cuidado com camisas de manga comprida, boné com proteção na nuca ou chapéu e protetor solar, pessoal. Isso é muito importante para a gente não ter queimaduras, né, ou problemas maiores com radiação. Se a radiação estiver baixa, aqui no verde, super gostoso, super prazeroso, mas normalmente a radiação é alta, né? A temperatura da água ela é mais ou menos constante, embora a gente possa ter sensação térmica de mais frio ou mais quente, mas normalmente a água não muda. A gente monitora também o risco de chuva, a variação de temperatura, a velocidade do vento, a variação de umidade, a variação de pressão atmosférica. E isso tudo vai compondo dados físico-químicos que nos permitem, inclusive, comparar esses dados com a distribuição geográfica das espécies e, principalmente, nos preparar para o trabalho, né? Bom, a região, como falei, é uma região muito rica, né? Vocês vão ter o privilégio de conhecer um dos ambientes mais. É uma mini Amazônia, né? A gente tem falado isso. Nada
não existe nada parecido no Brasil fora da Amazônia. Tudo ali é muito parecido com a Amazônia numa escala menor, né? Então vocês vão realmente ter esse privilégio. Basicamente, conhecer o terceiro maior estuário do mundo, né? O Complexo Estuarino Paranaguá. Aqui está Guaraqueçaba, né? E esse é todo o Complexo Estuarino, aqui está Paranaguá. Nós não vamos navegar em todo ele, porque ele é muito grande, né? Na verdade, esse complexo estuarino é dividido em dois eixos, né? Esse é o eixo norte-sul e esse é o eixo leste-oeste. O eixo leste-oeste, só o eixo leste-oeste, que pega a cidade de Paranaguá, tem cerca de 260 quilômetros quadrados e a gente não navega por ele, né? Todo o nosso trabalho é feito no eixo norte-sul, na Baía dos Pinheiros e Laranjeiras, que já é uma área enorme de 200 quilômetros quadrados. Para percorrer toda essa área, a gente estabeleceu 4 transectos, né? Que são os que nós vamos fazer. Aqui em amarelo, a gente tem o transecto Varadouro, que é o nosso mais longo, né? Em verde, o transecto Superagui, em vermelho, Laranjeira, Cebuí, em azul, Robalo. Então, a gente vai fazer esses 4, cada um num dia, né, de observação, para a gente cobrir todo o estuário. São áreas muito grandes, né? Por exemplo, o Transecto Varadouro, a gente normalmente percorre ele em torno de 4 horas e meia, são 86,6 quilômetros percorridos, com uma área coberta de 102 quilômetros quadrados. Superagui, também em torno de 4 horas de trabalho, 62,4 quilômetros percorridos, 53 quilômetros quadrados de área. Cebuí Laranjeiras, em torno de 3 horas, isso eu estou falando horas de barco, tá, pessoal? Uma área de 21 quilômetros quadrados e um trajeto de 43,5 quilômetros. E Robalo, que é um pouco menor, né, em termos. Perdão, Cebuí é menor, né? Robalo tem 48 quilômetros de percurso, uma área de 31,4 quilômetros quadrados e cerca de 3 horas e 40 minutos de navegação. Para cada um desses transectos, então, a gente registra o transecto, né, com GPS, e o GPS nos dá todos os dados, né, a hora que a gente saiu, a hora que a gente chegou, a duração, a distância percorrida, a velocidade média, a área coberta, a elevação mínima e máxima, e esse aqui, por exemplo, é o robalo, né? A gente vai para ambientes mais do interior do estuário, mais de água doce. E aí a gente vai registrando as espécies que a gente vai observando, né? Gerando esses dados de distribuição que depois a gente trabalha neles, né? Então a gente usa um barco a motor de polpa chamado voadeira, um binóculo com 10 por 50 milímetros, né, o suficiente para a gente, um GPS, né, dois GPS, na verdade, câmeras digitais profissionais e semiprofissionais e filmadoras, isso infelizmente a gente está sem agora, nós perdemos, né, eu perdi todo o meu material no naufrágio na Amazônia, até hoje não tive condições de comprar novos materiais, mas eu conto aí com a ajuda de vocês, né? O Fernando também tem ajudado a gente com a fotografia e peço mais uma vez, se vocês puderem ajudar a gente com fotos, seria muito importante. A gente vem usando drones, né? Tem ajudado bastante. E para registrar contadores manuais, medidores de temperatura e umidade, medidor de pH e salinidade, e depois uma série de softwares que a gente trata esse trabalho. Bom, esse é um barco, né? Na verdade, a gente usa diferentes tipos de barcos, mas normalmente essas voadeiras. Aqui um barqueiro que andou com a gente por 10 anos, mas depois se aposentou, e hoje a gente tem o Jango, né? Que foi uma grande aquisição, né? Muito experiente, nos dá muita tranquilidade.
Então a gente vai navegar por mar, mas também vamos navegar por rio, né? E aqui, então, o professor Vanderlei e o Elson são dois parceiros de trabalho, de vez em quando viajam conosco para ajudar nas coletas. E muitas vezes a gente sai do barco para fazer registros mais perto, né? Seja no mangue, e aí tem sempre um aluno que registra uma situação constrangedora, porque o mangue não é fácil, mas a gente tenta se aproximar ao máximo dos animais para fazer os registros, às vezes, mesmo dentro d'água, para fazer esses registros, né? Ah, nós frequentemente vamos a áreas muito remotas, muito isoladas, e nessas áreas, durante muito tempo, foi muito importante a participação do seu João Amadeu, porque, como eu falei, são áreas de muito conflito, né? Mas o seu João Amadeu, ele deu para a gente sempre uma segurança. Hoje as pessoas estão acostumadas conosco, né? Eu diria que a gente não corre mais risco algum, mas risco de ser mal recebido no lugar, né? Mas, de qualquer forma, é sempre um desafio. A gente tem o nosso trabalho já mais ou menos organizado. Os barqueiros são muito importantes porque eles precisam entender a importância do trabalho, então muitas vezes a gente faz paradas estratégicas e os próprios barqueiros ajudam a gente no registro, né? E aqui os companheiros, o Elson, por exemplo, fazendo um registro em área de mangue. E o trabalho é feito sob qualquer condição, né? Que eu espero que vocês não peguem, mas tendo segurança, a gente sai com chuva, com sol. Então, tem dias que a gente pode pegar períodos de mais chuva, o trabalho de campo é isso, né? Muita gente tem um romantismo com os trabalhos de campo, mas o trabalho de campo exige muito da gente, às vezes a chuva, às vezes temperaturas muito baixas. Isso aqui foi uma exceção, na verdade. A gente, apenas uma vez que a gente teve um registro de -3 graus, não aconteceu, aconteceu apenas uma vez, né? E isso foi, de fato, uma experiência incrível, né? Porque a gente chegou a congelar os dedos, né? Mas seguramente não vamos passar por isso. A gente mede, então, vários dados, como o pH da água, a salinidade. A gente usa esses equipamentos, na verdade, a gente não usa em todas as expedições, mas periodicamente. Temperatura, aparelhos de temperatura e umidade, que geram gráficos para a gente, que mostra como a temperatura e a umidade se comportou. Vejo aqui que a temperatura pode começar, a gente vai começar a atividade com uma temperatura alta e depois cair bastante, né, ou ter variações ao longo do dia. Então a gente tem que estar preparado para isso. Graças a isso, a gente já tem o estuário todo monitorado com dados físico-químicos, né, de pH, que não varia muito, né, em diferentes épocas do ano. Mas a gente também tem dados de salinidade, que são muito importantes, porque a salinidade influencia diretamente que tipo de espécies vão viver em cada um desses locais, né? Então, a gente tem a salinidade também mapeada, e o que a gente percebeu ao longo desses 2 anos, desses quase 15 anos de trabalho, é que a gente tem dois períodos muito marcantes, né? O período que a gente chama de período chuvoso, que vai de outubro até março, abril, e o período seco, que vai de abril até setembro, né? Então, a gente vai estar no período seco, o que não significa que não vai chover, mas é importante a gente entender, por exemplo, que a salinidade no período seco é menor, né? Ah, é, perdão, é maior, né? Porque tem menos água doce, então o ambiente fica mais salino, o que para vocês que querem fotografar é melhor, porque a gente vai ter mais espécies no estuário, né? Espécies marinhas que vão aprofundar no estuário.
Nós temos algumas espécies que formam grupos muito numerosos, como os biguás, né? Os biguás, a gente pode ter grupos de mais de 3, 4 mil biguás. Para fazer essa contagem, a gente faz uma estimativa usando esse aparelhinho, né, de contagem. Vou pedir a ajuda de vocês para isso, inclusive, né? Ou mesmo bandos, né, de guarás, a gente precisa contar com esses contadores. A gente também registra o comportamento do animal, se ele está forrageando, se ele é jovem, se ele está pousado simplesmente. E mais frequentemente a gente tem usado drones para ajudar a chegar a locais de difícil acesso, né? Então os drones, eles são muito importantes, são guiados aí por um controle remoto associado ao celular. É muito difícil muitas vezes decolar e pousar no barco no meio do mar, mas com certa experiência a gente tem feito isso. Mas o importante é que os drones não permitam mapear grandes áreas, né? Veja, eu estou aqui, ó, pequenininho, e tendo uma visão muito grande do estuário. Isso ajuda, por exemplo, em alguns lugares o barco não consegue chegar, então eu consigo identificar a presença da espécie, até contar a espécie com o drone, e também me ajuda a planejar a saída, né? Se eu vou precisar ir ou não num determinado local. E aí a gente consegue ter um visual muito curioso. Isso aqui é a enseada da baleia, um dos pontos muito interessantes que o mar atravessou de um lado para o outro, separando duas ilhas, né? Isso é muito interessante, essa imagem, porque é um registro muito claro da elevação do nível do mar. Isso aqui era uma ilha só, né? E a gente presenciou essa ocupação, esse rompimento da ilha, formando então duas ilhas e separando populações. Isso é muito interessante. Bom, os drones têm sido muito importantes. A gente achava que o drone espantaria os animais, né, porque ele é muito barulhento, mas aqui o drone sobrevoando um ninhal, né, vejam que ele não, os animais não fogem. Eu acho que eu não vou conseguir rodar. Aí o vídeo, né? Vejam que eu consigo sobrevoar e chegar bem perto dos animais, eles não se espantam, né? Então isso ajuda muito para locais de difícil acesso. Então a gente pode contar os animais. Isso aqui é uma ilha de biguás, mas também tem garças, né? São ninhais de garça. Vejam como a gente pode chegar bem perto dos ninhos, né? E observar e contar os animais com muita tranquilidade, né? Então tem sido uma experiência incrível o uso desses drones também. Bom, essa ilha nós vamos conhecer, né? Não vamos entrar nela, porque não tem como descer, mas vamos brincar de contar biguás nessa ilha. Espero a ajuda de vocês, né? Então, muito legal o uso da tecnologia, né? E o que é interessante é que eu posso, então, mapear grandes áreas. Aqui o Canal do Varadouro, onde a gente vai navegar. Essa é a região de Laranjeiras, que a gente vai ver a maior parte dos animais. Para mim, é a região mais bonita de Guaraqueçaba, né? E aqui um exemplo, né, de quando a gente está em períodos muito secos. Vejam, eu estou aqui no barco, né? E com o drone eu posso mapear esses bancos de areia que não seria possível chegar próximo a eles, né? Porque o barco não chega. O legal é que o drone te dá uma série de informações, né? Aqui é por onde ele passou, aqui vocês estão vendo se movimentar, ó, ele reproduz o voo, inclusive com altitude, localização, velocidade, direção, né? Esse pontinho vermelho, tá vendo? É o drone, né? Onde eu estou passeando com ele, então eu posso ter uma ideia depois de sobrepor imagens ao
a, a imagem de satélite, né? Esse ponto aqui, pessoal, aqui é o seguinte, para vocês terem uma ideia, a altura máxima que eu já fui foi 122 metros, a uma distância de 1.600 metros quadrados, ou seja, um pouco mais de 1,5 km, e o tempo de voo, normalmente, em torno de 13 minutos, que é coisa pra caramba, parece pouco, mas é coisa pra caramba. Quero aproveitar essa imagem aqui, pessoal, que é uma imagem em Superagui, as lagoas que eu falei. Nós vamos passar por essa lagoa, onde tem muitas espécies migratórias, e vocês vão ter a chance de altos registros por aqui, né? Bom, e aí a gente vai contando, né? Vai identificando o número de indivíduos por pontos, às vezes a gente fotografa, como eu falei, porque é difícil contar lá quando o bicho está voando. Então a gente usa esse modelo de contagem de quadrantes, né? Isso permite a gente identificar o número de indivíduos e a gente vai registrando, então, em gráficos, o número de indivíduos em cada transecto, né? Antigamente a gente usava essa tabela um pouco mais longa, hoje a gente reduziu ela, mas aqui tem todas as informações. Na verdade, todas as informações são geradas direto pelo GPS, né? E a gente, então, depois desse trabalho de campo, né, o trabalho não termina no campo, a gente fica uma semana aí em Guaraqueçaba, depois a gente traz todo esse conteúdo para o nosso laboratório, né? Então, a gente tem uma equipe de pessoas que trabalham conosco, né, nesses laboratórios, e a gente, então, pega e consolida todas essas informações, né, aqui uma reunião de volta, né? A gente consolida todas essas informações e vai gerando, então, dados e resultados, né? Que eu vou mostrar agora rapidamente para vocês, os dados coletados tabulados subsidia a criação de mapas temáticos, onde se observa a distribuição temporal e espacial das aves. Bom, entre 2013 e 2024, nós fizemos 37 expedições à área de estudo. Aqui não estão os dados da expedição de janeiro, então, na verdade, essa que nós vamos fazer vai ser a 39ª. Isso dá incríveis 538 horas de trabalho de campo embarcado, né? A gente já passou por isso, estamos quase 600 horas de campo, e há quase 10.000 quilômetros percorridos a barco. Isso é sensacional, né? São números muito raros de se ter em trabalhos no Brasil, e eu me orgulho muito disso, né? Embora, volto a dizer, o investimento de tempo e de dinheiro seja brutal. Imagina vocês quantos outros lugares no mundo eu não poderia ter conhecido, mas é um objetivo de vida, né? E aí, com esses dados, a gente tenta entender qual o padrão de distribuição de cada espécie no estuário, se esses padrões mostram competição, quais são as espécies mais abundantes, quais as espécies representam a biomassa do estuário. Os dados até agora são gigantes, né? A gente já registrou mais de 69 mil indivíduos, né? De 46 espécies e 17 famílias, né? Sendo o biguá a maior parte das ocorrências, né? Mas com a forte presença de maçaricos, batuíras e de espécies migratórias vindas do norte. A ordem mais comum são as gaivotas, as famílias mais comuns são as garças, os gêneros mais comuns são os maçaricos e a espécie mais comum, os biguás, né? Esses dados geram esses mapas de localização, cada pontinho desse é um local de observação, que permite a gente entender como cada espécie se comporta, né? Aqui é a garça moura, aqui é a garça branca grande, aqui as duas juntas, né? Mostrando que às vezes elas não ocupam as mesmas áreas. Algumas são mais numerosas, como a garça azul, né? E esses dados, aqui são mapas um pouco mais simples, esses são mapas mais profissionais, permitem a gente saber qual local do estuário tem maior concentração de aves, né? E, aliás, esse é um dos objetivos, eu vou falar para vocês depois sobre isso.
Aqui é mostrando a importância da preservação dos manguezais, porque essa área marcada são as áreas de mangue, então vejo que as espécies estão mais concentradas na área de mangue. E o que a gente vem avaliando é como esses cenários vão ocorrendo ao longo dos anos, né? Se vocês olharem aqui em 2013, por exemplo, que nós fizemos 6 expedições, vejam que em janeiro não tínhamos guará, pontinho vermelho, ele começa a aparecer em março, um grande número de coleireiros. Aí, em maio, os guarás passam a dominar o ambiente, os coleireiros começam a ficar mais raros. Então, depois as garças brancas aparecem, os coleireiros começam a voltar e os guarás somem, né? Depois a gente vai ver por quê. Esse cenário não ocorre mais, os guarás estão lá o ano inteiro agora, e principalmente esse período a gente vê muito bicho, como eu já mandei alguns registros para vocês, inclusive, né? A gente está buscando padrões, né? Será que janeiro de 2013, por exemplo, janeiro de 2014, cenários parecidos? Fizemos o mesmo para maio, em diferentes épocas do ano, né? Então, hoje, a cada ano, eu vou em meses diferentes, para eu ter uma ideia do cenário, e aí, então, eu já posso ter uma ideia do que a gente vai observar, por exemplo, agora em junho, né? Eu já sei mais ou menos do que, depois de tantos anos, né? Como a gente, que cenário que a gente vai encontrar em junho, né? Vejam que aqui, então, a espécie coleireiro e guará, né? Com padrões de distribuição geográfica um pouco diferentes, né? Aqui já em outros cenários. Então, um dos resultados que a gente encontrou, que é muito interessante, é que no início, quando os guarás voltaram, os coleireiros sentiram um pouco essa volta, mas hoje, né, os mapas de calor vêm mostrando para a gente que eles estão convivendo mais adequadamente, né? Essa área mais vermelha é a área onde eles mais são comuns, né? Que é a área de Laranjeiras, onde a gente vai encontrar seguramente mais bichos aí. Né? O mesmo tem acontecido com as garças, então a gente consegue saber hoje onde esses animais estão com mais frequência, e isso facilita o trabalho de levar vocês para fotografar. Né? A gente também tem avaliado a biomassa do estuário, ou seja, alguns bichos são maiores, outros menores, então ter 100 bichos de 1 quilo é diferente de ter 10 bichos de 2 quilos, por exemplo, né? Então, a, o quanto cada um consome do estuário, isso é um dado importante. Isso aqui é um desenho gráfico de como as populações se comportam no estuário e que dá para a gente informações ecológicas muito importantes, como, resumindo aqui para vocês, isso a gente chama de diagrama Rank-Abundância, e que permite uma visão completa da abundância de espécies na comunidade. Ao fazer isso, a gente tem respostas ecológicas importantes, né? Por exemplo, o estudo mostrou que o estuário tem essas características, né? Algumas espécies com grande abundância, isso é fato, a maioria são espécies raras, são comunidades de ambientes restritivos, mas com nichos não saturados. E isso realmente acontece quando o guará volta, por exemplo, e não impacta negativamente a longo prazo nenhuma espécie, né? Então, aqui de novo, pontos de distribuição. Um dado interessante, vejam que junho e julho são períodos de muita observação de indivíduos, né? Então, esse período é um período muito rico, a gente vai observar muitos indivíduos, né? Veja os anos que a gente mais observou espécies, foi junho e julho de 2016, então o período de seca, que é o período que vocês estão indo, é um ótimo período para observar, tanto espécies diferentes quanto indivíduos diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, a junho de 2016, por exemplo, né? Uma grande quantidade de bichos observados.
É claro, vamos observar mais, como eu disse, algumas espécies, os biguás dominam, mas também muitas garças azuis, muitas garças de forma geral, né? Mas os biguás são os mais numerosos, né? Então, as espécies que dominam o ambiente são essas três, né? O biguá, as garças azuis e os, em termos de quantidade, né? E os guarás. Agora, cada setor transecto tem um cenário. Então, no robalo, por exemplo, a gente vai ver mais biguás, em cebuí e laranjeiras a gente vai ver mais garça azul e guará, né? Podemos ver mais coleireiros também. Então, cada cenário, a gente vai acompanhando isso. Aqui são dados de junho, por exemplo, né? Vejo que muitas garças azuis, vocês vão ter a chance de ver muitas garças azuis, né? E o cenário muda a cada expedição, né? Aqui o cenário de inverno e aqui o cenário de verão. Vejo que as espécies que dominam podem variar ano a ano, por isso que cada viagem é única. E aí, se você resolver voltar, vai ter cenários novos sempre, né? Bom, a gente aqui é uma parte mais técnica, eu vou passar rápido sobre isso, mas a gente calcula o que a gente chama de diversidade, a diversidade alfa, beta e gama, que na verdade esses cálculos eles dão para a gente qual é a diversidade do ambiente e a diversidade em cada um desses blocos, né? Em cada um desses transectos. Por que isso é muito importante? Porque a diversidade beta, por exemplo, ela mostra o quão heterogênea ou homogênea é uma região. Então, quanto maior a diversidade beta, mais heterogêneo é um ambiente. E é exatamente isso que a gente tem descoberto nesse local. A gente tem tido um local com muita variação de abundância, num ambiente extremamente heterogêneo. Já já eu vou explicar melhor isso, né? Os padrões de distribuição para cada espécie, né? Aqui são dados estatísticos que ajudam a gente a analisar os padrões de diversidade. Mas eu queria chegar aqui. Aqui é um ponto muito importante. Olha, o que que acontece? Esse aqui é um cenário de inverno, de seca, que é o que nós vamos, e esse é um cenário de verão, de chuva, né? Então vamos, por favor, tentar isso. Olha, aqui A é o robalo, B o varadouro, C o cebuí, D o superagui. Que acontece quando chove muito? Quando chove muito, a gente percebe que a gente tem dois ambientes muito diferentes. O varadouro e o superagui são mais próximos entre si em termos de espécies, e o robalo e o cebuí mais próximos entre si em termos de espécies. Por quê? Porque varadouro e superagui são ambientes com influência mais marinha, então, maior salinidade. As espécies que ocorrem aqui são espécies mais de ambientes marinhos. Já no robalo e no cebuí, nós vamos encontrar espécies mais de água doce, de água salobra, porque o volume de chuva faz com que esses ambientes tenham uma salinidade menor. Mas olha quando acontece, o que, que acontece no inverno, quando chove menos, né? Quando chove menos, a condição ambiental muda. O volume de água marinha entra para o interior do estuário. Isso faz com que muitas espécies marinhas também se aprofundem no estuário. Por isso, essa é uma das razões para a gente ter mais observação de espécies nesse período, que é exatamente o período que nós vamos agora. Porque a gente tem mais salinidade para o interior, né? E aí uma migração mais de espécies marinhas para o interior. Isso é muito interessante. Então, para vocês que querem observar e fotografar aves, é um período sensacional, embora aqui a gente tenha espécies que não ocorram no inverno, né? Na verdade,
todos os meses é uma surpresa. Então, a gente descobriu, né, que as aves elas alteram o seu comportamento e a sua migração de acordo com as condições ambientais, fazendo com que esse ambiente seja heterogêneo e muito fluido, né? Com muita movimentação para alimentação, reprodução, etc. Né? Então, a gente não está falando de um ambiente estático, mas de um ambiente que está sempre se alterando a partir de movimentos e conectividades, né? Mostrando a riqueza dessa região a partir da sua integridade sistêmica. Bom, aqui, de novo, são dados estatísticos, né? Que sugerem como cada ano se comporta, e um dos trabalhos nossos é encontrar padrões, né, para a gente entender se as condições ambientais se repetem. Então, aqui são dados de 2015, 2016, 2017, e aqui, de novo, né, períodos onde a gente tem maior ocorrência de espécies, maiores avistamentos, então, avistamentos e riqueza de espécies, né? Então, veja que a gente, nos períodos de seca, são os períodos de maior avistamento de indivíduos e de espécies, né? Também são locais de maior diversidade e equitabilidade, são outros dados que não importam para a gente. Então, a gente tem dois cenários, né? A estação chuvosa, que vai de novembro a abril, que tem alta irradiação solar e um aporte de nutrientes continentais, né, como falei, menos salinidade. Isso tem uma relação positiva com a temperatura da água, com o oxigênio dissolvido, né, aumentando então esses dois ambientes diferentes. Já na época de seca, né, a entrada de frente fria, né, uma correlação negativa entre a turbidez da água e a diversidade de aves, isso permitindo, inclusive, que as aves colonizem mais o interior do estuário. Então, a gente já vem comparando mais inverno e seca, né, para ver todas essas condições, chamando a atenção que o inverno sempre tem condições melhores de observação e dados estatísticos. Bom, algumas espécies são frequentes, vão ser sempre observadas, outras vão ser observadas periodicamente, outras muito raras. A gente está avaliando isso também, né? Então, por exemplo, os guarás, eles estão sempre frequentes, né? Os colereiros com um pouco menos, mas os guarás se tornaram e colonizaram efetivamente a área. A gente tem dados hoje que eles continuam crescendo, então os guarás são garantidos da gente observar, né? Aqui, comparando guarás com colereiros, né, mostrando então que os colereiros são menos abundantes, mas estão sempre presentes, e mesmo em períodos de chuva, tudo isso vinha acontecer, né? Bom, em junho de 2019, a gente teve uma surpresa muito grande, né? Durante muitos anos, a gente estava procurando os locais de reprodução dos guarás. Então, esse cenário, né, essa foto, ela ilustra bem o que a gente vai ver. Provavelmente vocês vão ver adultos voando com filhotes, né, porque esses filhotes nascem ali em abril, entre dezembro e abril, e migram para o estuário para ficar com seus pais. O que nós descobrimos é que os guarás não se reproduzem no estuário de Guaraqueçaba. Demoramos quase 10 anos para descobrir isso, né? A gente tem dois ninhais que vocês vão ver, que é um ninhal de garças aqui bem dentro da cidade, um ninhal de biguás, e a gente acabou descobrindo o ninhal dos guarás na Ilha do Cardoso. Nós vamos à Ilha do Cardoso, mas a gente não vai no ninhal, até porque nessa época não adianta, não tem bicho nenhum lá, né? Eles se reproduzem entre novembro e abril, e a gente descobriu, então, que o ninhal dos guarás se dava numa área
numa lagoa de água doce. Essa é uma foto de satélite, né, do Parque Estadual do Cardoso. Aqui uma foto com drone nesse ambiente. E em dezembro de 2020 a gente confirmou, aqui a foto do Nial, né, confirmou o Nial e respondemos a uma das perguntas mais intrigantes que a gente demorou então para quase 10 anos para responder, que foi achar o ninhal dos animais. Isso graças ao acompanhamento, enfim, de todo o trabalho. Bom, pessoal, encerrando então, o nosso estudo tem por objetivo identificar, como qualquer estudo de ecologia, né, padrões e processos. Padrões são coisas que se repetem na natureza, processos, aquilo que geram esses padrões, né, para a gente poder entender como o sistema funciona. Mas nós estamos falando num ambiente muito rico que nos surpreende o tempo inteiro, né? Por exemplo, em agosto de 2018, a gente começou a registrar uma nova espécie no estuário, que é o Phimosis infuscatus, que é o tapicuru, que está se tornando um grande enigma para a ciência hoje, né? Tem muita gente estudando essa espécie, porque ele está colonizando o Brasil, né? E eles fizeram um trajeto diferente do Guará, porque os tapicurus eram muito comuns no sul do Brasil, e hoje eles estão se expandindo para o norte. A gente não sabe se é uma recolonização ou uma colonização, porque no caso do Guará, por exemplo, a gente sabia que o Guará existia no passado lá, mas o Tapicuru a gente não tem notícia, né? Então, vem sendo objeto de estudo de muitos ornitólogos aí esse avanço do Tapicuru, tanto para o interior quanto para o norte do Brasil. E em 2022 a gente identificou outra espécie que é o Mesembrines caienensis, né? O corocoró, que é um primo do guará também, mas a gente fez apenas um registro, até hoje não encontramos outras espécies, outros registros dessa espécie, então, mas é sempre uma surpresa, né? Bom, esse é meu estudo, pessoal. Mostra como é importante a gente estar no campo, né? Muita gente que assiste essa palestra ou vai para o campo ainda duvida dessa história de colonização dos guarás, porque, de fato, né, eu mesmo, como professor de ecologia, ensinei minha vida inteira de que é impossível, ou seria quase impossível, uma população tão pequena sobreviver na natureza, né? Mas, como eu brinco aqui, ó, na prática a teoria é outra, né? Os guarás mostraram que eles podem sim, pode sim ter na natureza mecanismos de recuperação, ou seja, embora espera-se que populações pequenas se extingam, e aí depois do Guará a gente acabou encontrando outros relatos também de espécies que se recuperaram na natureza. Mas o mais fascinante da história dos guarás é que isso foi feito sem nenhum tipo de estudo técnico, né? Foi puramente aleatório, mostrando como a natureza é resiliente e como é importante a gente preservar ambientes naturais e íntegros para que esses para que espécies possam recolonizá-los, né? Então, a volta do Guará significa muito para a região, né? Não só para a gente, enquanto pesquisador, mas para as pessoas da região. Muita gente não conhecia os Guarás, como eu falei, a cidade não tinha nenhum vínculo com o Guará. Hoje vocês já vão ver lá na cidade desenhos de Guará para todo lado, gente vendendo camisa com Guará. Isso não existia há 10 anos, né? Isso é muito interessante. Muitas pessoas de Guaraqueçaba foram ver Guará pela primeira vez saindo em expedições comigo, né? Então, é uma tremenda de uma oportunidade, mas que nos impõe um desafio, né? Que é como mostrar para a comunidade, então, que os guarás podem ser aliados de um novo modelo de desenvolvimento econômico, né? Eu costumo escrever esse texto uma vez, né? Desses mangues dependem os guarás,
e muitos dos moradores da região, assim como os descendentes de ambos. Encontrar a harmonia e o desafio que está posto é impensável e é impensável que não possamos consegui-la. Talvez o primeiro passo seja admitir a importância das aves e dos moradores e resgatar nesses um sentimento de identificação com essa ave que deu nome ao local. É, e aí vocês vão ver, né, já aparece o Guará nos trabalhos de escola, o que isso era impensável há um tempo atrás, né? E a gente entende que esse desafio está posto, né? Por quê? Porque nos mesmos locais onde os guarás e as aves são mais abundantes, são também os locais de maior coleta de caranguejos e de atividades extrativistas das populações. Então, nós precisamos equacionar isso, né? Mostrar que os recursos não podem se esgotar nem para um nem para ambos, né? Então, a gente tem que ter uma rede grande de proteção, né? Que integre baías, principalmente laranjeiras e pinheiros, né? E uma série de ações de monitoramento para manter a qualidade desse ambiente para suportar tanto as espécies de aves quanto os seus recursos, né? Entendendo que existem áreas ou hotspots, né, mais importantes ainda que outros, né? Onde a gente tem essas bolas maiores, é onde a gente tem o maior número de avistamentos de animais. O que eu espero com esse trabalho é, sim, entender toda essa diversidade de relação do estuário, né? Contar essa história mais vezes, né? Do retorno do Guará para o estuário, mostrar como esse retorno, por exemplo, né? Impactou positivamente a garça branca grande, né? Por quê? Porque os guarás, a movimentação dos guarás facilitou a forrajamento da garça branca, isso é muito interessante, né? Então, a gente tem feito todos esses dados, esses estudos sumarizados aqui, mas o que nós queremos também é dar à sociedade guaraqueçaba uma grande oportunidade de se desenvolver economicamente com o turismo do birdwatching, né? Que é mais ou menos o que eu estou propondo para vocês, né? Então, desde o ano passado, a gente abriu essa oportunidade de fotógrafos, né, acompanharem o nosso trabalho. Isso, então, por um lado, nos ajuda no financiamento da pesquisa, por outro lado, nos gera renda para a população local, né? Já que todo o nosso trabalho, meu e da minha equipe, é voluntário, e todo o dinheiro que vocês estão investindo vai para as populações locais, né? Para os barcos, para as pousadas, para os restaurantes. Então, eu fico muito feliz de dar essa oportunidade para esse povo que realmente é muito carente, com muitas dificuldades, né? Por isso, sou muito grato aí à participação de vocês, né? Esse videozinho eu acho que eu já passei para vocês, depois senão eu reforço lá no grupo. Bom, parte de todo esse trabalho foi importante para que Guaraqueçaba fosse reconhecido como um sítio Ramsar e reforça na gente a ideia de que proteger a natureza só pode ser feita com a conservação da qualidade de vida dessas populações locais, né? Então, estão convidados a experimentar essa experiência, né? Com o pôr do sol cada vez mais bonito, às vezes amarelo, às vezes prateado, às vezes vermelho, mas sempre com a valorização das populações locais, né? Bom, eu já levei dezenas de estudantes comigo, né? Antigamente a gente dava um curso de ecologia de comunidades de aves, levando estudantes para fazer treinamento, coletas de dados, fazer esse trabalho, né? Nós temos o nosso curso de campo
sobre conservação da natureza, que aí a gente não fala só das aves, né? A gente tem imersões com populações locais, que é a Expedição Mata Atlântica, que agora em 2027 vai completar 25 anos na sua 34ª edição. E agora a gente está com essa possibilidade desse turismo que a gente está chamando de turismo científico, né? Então eu espero que vocês estejam bastante animados, né? Que entendo aí que a história de Guaraqueçaba, então, ela é muito antiga, mas hoje tem o desafio de colocar o equilíbrio as demandas do uso tradicional e a conservação da natureza, e a gente espera contribuir um pouquinho com isso, né? Tem um videozinho também, depois a gente vai disponibilizar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido, que tenham gostado dessa apresentação. E que tenha ajudado para vocês animarem ainda mais a estar conosco nessa expedição. Um grande abraço e qualquer dúvida pode tirar comigo aí pelo grupo ou lá durante a nossa viagem. Valeu!